E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Nossa aula será de plateumintos e nemateumintos. Uma aula interessante, principalmente para a medicina, porque envolve várias doenças, várias parasitoses, como, por exemplo, a esquistossomose e a lombrigose. Vamos ver, então, as características gerais dos plateumintos. Vamos conhecer, como é que é esse verme e depois vamos conhecer algumas doenças causadas por eles. Observe que eu usei o termo verme. Os plateumintos são o primeiro dos vermes que nós vamos estudar. Depois vem os nemateumintos e vocês já estudaram com o professor Rogério os anelídeos, onde estão as minhocas. Uma das principais características dos plateumintos é que eles têm o corpo achatado dorso ventral. Quando você olha o verme de cima para baixo ou de baixo para cima, você percebe que você está vendo uma folha. Mas quando você vê na lateral, você percebe uma folha realmente verdadeira. Ela é laminar e fina. O maior exemplar que nós temos dos plateumintos é a planária, que é um indivíduo de vida livre e que é aquático. Outra característica dos plateumintos é que, além do sistema digestivo que eles já vão apresentar, do sistema nervoso que eles já vão apresentar, vai surgir o sistema excretor. Preste atenção, a história do nosso rim começa justamente hoje, nos plateumintos, lá na planáriazinha. Então surge um sistema chamado sistema excretor, um sistema excretor primitivo, chamado de protonefrídeo ou células flama. Vejam, observem nessa imagem a célula flama. Observem que é uma célula por quê? Existe aqui uma membrana, um núcleo e aqui um tufo de flagelos. Esta célula está mergulhada no corpo do animal, no tecido do animal, envolvida por outras células gerais do corpo. Então aqui está um plano maior, cada pontinho desse seria então uma célula flama. Vejam que estas células estão no corpo inteiro do animal, de modo que tudo que as células produzem, a célula flama captura. Então estas células que estão aqui fora, do lado, de um modo geral, em contato com uma das células flama, vão eliminar as suas secreções, suas excretas, e aí, por difusão, a célula flama, que é essa daqui, vai absorver. Lembra da fagocitose? Pois é, esta célula flama vai absorver as excretas por fagocitose e vai conduzir essas excretas até um ducto coletor. Esse ducto coletor se espalha por todo o verme, no caso aqui da planária, e depois é eliminado por poros excretores. É desta forma que o animal pode, então, comer em paz e produzir suas excretas, e depois essas excretas são eliminadas. Então, não esqueçam, célula flama ou protonefrídeo aparece pela primeira vez e unicamente nos plateumintos. Uma outra informação interessante. O sistema digestivo desses animais é incompleto. Por que ele é incompleto? Porque só tem boca, e o mesmo orifício que serve de boca também serve de ânus. Estou querendo dizer para ti justamente isso. No mesmo lugar que entra a comida, vai ser o mesmo lugar que vai sair o resíduo da digestão. Não confundir o que eu estou falando. A comida que é absorvida é uma coisa. As substâncias que não foram absorvidas ficam no próprio intestino e depois vão ser eliminadas. Excreção é outra coisa completamente diferente. Excreção é, depois que a comida passou para o sangue, e as células absorveram, e as células digeriram o que elas quiseram, elas vão eliminar essas substâncias para o sangue, ou para qualquer substância líquida, ou qualquer meio líquido, e depois é que vão ser capturadas por um aparelho excretor. No nosso caso, é o rim que vai tirar do sangue. No caso de uma planária, no caso de um plateuminto, é a célula flama que vai retirar as excretas. Então, excretas saem pelo sistema excretor, e as fezes saem pelo tubo digestivo. No caso das planárias, pelo mesmo orifício que entrou. Outra informação, eles não têm aparelho circulatório. Uma informação interessante é que os plateumintos, eles são acelomados. O que é um ser acelomado? Não tem celoma. E o que seria o celoma? O celoma é uma cavidade que vai surgir no grupo dos nemateumintos, não agora nos plateumintos. E essa cavidade serve para o desenvolvimento dos órgãos. Imagina nós. Eu queria que você tentasse imaginar como é que poderia nascer um coração, ou um intestino, ou um pulmão na coxa da gente.
é maciça, não tem buraco, não tem espaço para nascer. Vai nascer na cavidade abdominal e na torácica porque tem um espaço para os órgãos se desenvolverem. Os plateumintos não têm esta cavidade celomática. Logo, eles não são cilíndricos, eles não têm forma arredondada para que os órgãos possam se desenvolver. Então, os plateumintos são achatados justamente por não terem celoma. Então, eles são acelomados. Mas por que eu estou sendo enfático? Porque ao mesmo tempo que eles são acelomados, eles são triblásticos. Vai surgir pela primeira vez a mesoderme, que é o terceiro folheto embrionário. Só que apesar de surgir a mesoderme, não surge celoma. O celoma só vai surgir nos nemateumintos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Outra característica interessante é que esses animais são chamados de bilaterais. Por que bilaterais? Porque se observa, de acordo com um corte longitudinal, um lado direito e um lado esquerdo iguais. Eu consigo então vislumbrar bilateralidade, ou seja, laterais iguais a partir de um plano de corte. Outra característica interessante seria falar que os plateumintos podem apresentar vida livre. O que seria vida livre? Não causam doenças, não são parasitas. Vivem para lá, vivem para cá. Eles podem ser terrestres ou aquáticos. Outros podem ser parasitas. E esses parasitas, eles causam doenças não só em animais e em humanos, mas podem também atacar algumas plantas. Vamos agora falar um pouco da classificação dos plateumintos. Os plateumintos se dividem em três classes. Três classes, das quais duas são importantes para a medicina por causa das parasitoses e uma mais para a biologia no aspecto ecológico. Nós temos aí a classe cestoda, que é extremamente parasitária. Na classe cestoda só existem endoparasitas. Os mais famosos são a tênia, a tênia saginata e a tênia solium. Outra classe interessante seriam os trematodos. De um modo geral, essa classe apresenta parasitas, mas podem também ter alguns de vida livre. E esses parasitas podem ser ectoparasitas. Destaca-se aí a esquistossomose, uma doença causada pelo Esquistossoma mansoni, e a fascioliose, causada pela fascíola hepática. E por fim, a classe mais, vamos dizer assim, mais romântica, né, dos plateumintos, que seriam os turbelários, onde está a famosa planária, aquele bichinho, né, cativante, que tem os olhinhos, olha, olhinhos entre aspas, tá? Que tem aqueles olhinhos de aspectos bem característicos da planária. Os turbelários não apresentam parasitas, pelo menos não interessantes para a medicina. E eles têm vida livre, vivem na água, né, nos rios, no ambiente aquático. Tem algumas planárias também de ambiente marinho. As planárias são coloridas, são diversas. Vamos ver as principais parasitoses. Começaremos com a esquistossomose, popularmente conhecida como barriga d'água. Vamos manter uma sequência lógica. Vamos sempre apresentar a doença para você, falando do agente etiológico, que é quem causa a doença. Depois, se tem vetor ou não, que é quem transmite a doença. Depois, as características da doença, os sintomas, o ciclo biológico e, por fim, a profilaxia, que é medidas para se prevenir da doença. O agente etiológico da esquistossomose é o Esquistossoma mansoni. Ó, Esquistossoma mansoni. Esse verme, ele é dioico, ou seja, ele tem dois sexos. E é interessante porque o macho, né, bem característico, ele apresenta um canal onde a fêmea fica mergulhada dentro e onde vai acontecer a reprodução. Então, no mundo animal, há surpresas. É o macho do esquistossoma que tem um canal, vamos dizer assim, vaginal, chamado de canal ginecóforo, onde a fêmea, bem delgada e bem fininha, vai ficar ali, dormindo ali naquele canal, e é onde vai acontecer a reprodução. Tudo bem? Então, vem aqui comigo para o ciclo, para a gente poder entender. Vamos entender logo o ciclo, que aí depois fica mais fácil para sacar a doença. Observem que é um ciclo que tem o homem e um hospedeiro alternativo. Quando um ciclo tem dois hospedeiros, nós dizemos que esse ciclo ele é diheteroxênico ou digenético. Existe um indivíduo, no caso, por exemplo, o homem, que vai ser o hospedeiro definitivo,
e o outro hospedeiro vai ser o hospedeiro intermediário. Há doenças em que o homem passa a ser o hospedeiro intermediário e o outro hospedeiro passa a ser o definitivo. O que define um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário? O hospedeiro definitivo é aquele onde o ciclo do parasita ocorre de modo sexuado. E o hospedeiro intermediário é aquele onde o parasita realiza a reprodução assexuada. Vem comigo aqui. Então, o homem, ele é o hospedeiro definitivo porque o verme, no caso a fêmea e o macho, eles vão realizar a fase sexuada deste ciclo. Então, depois que eles copularam, vai acontecer a produção de ovos. Esse verme está no intestino e ele parasita nesse momento que está ovopositando. O ovo vai para o intestino, mas o verme está no sistema porta-hepático. Então, deixa eu deixar bem claro isso. O ovo vai para o intestino, enquanto que o verme está no sistema porta-hepático. Se você tiver muita dificuldade em entender isso, pensa o seguinte: está nas veias que estão presentes no fígado. Tudo bem? E no mesentério, que é o tecido que sustenta o fígado, junto com o intestino. Quando você puder ver num frigorífico, ou sei lá, num açougue, os intestinos de um animal e o fígado, você vai ver que tem umas membranas que seguram, amarram o fígado no intestino. Esse tecido é chamado de mesentério e está cheio de vasos sanguíneos. O esquistossoma, ele fica justamente nesses vasos hepáticos e intestinais entre o mesentério. Tranquilo? Bem, mas ele coloca um ovo e esse ovo vai migrar para a corrente sanguínea e aí ele tem um furinho. Ele tem um espinho. Vou aqui pegar uma massinha. Segue aqui, Joãozão, João. Segue aqui. Olha só. Ele tem, então, imagina que isso aqui seria o ovo, tá? E ele tem um espinho. Esse espinho é importante para furar o vaso sanguíneo. Esse ovo está na corrente sanguínea, ele vai furar o vaso sanguíneo e vai vazar para o intestino. No intestino grosso, por exemplo, ele vai então depois ser eliminado junto com as fezes. Então, é importante você lembrar da forma do ovo do esquistossoma. É um ovo com um espinho para furar os vasos para ele chegar no intestino, porque o ciclo só vai continuar se ele estiver no intestino, para ele se misturar com as fezes durante a evacuação. Vamos voltar aqui para o ciclo? Este ovo pode ser feito no solo. Isso aí é uma doença de terceiro mundo, infelizmente. Ele vai ser feito no solo, e aí vem a chuva, sei lá o quê, e aí leva este ovo para o meio aquático. Em água, reparem que o menino aqui, a criança, né, a menina, está em água. No meio aquático, numa lagoa, num açude, num rio, este ovo vai eclodir, vai nascer uma larva chamada de miracídio. Esta larva agora vai então penetrar no hospedeiro intermediário. Esse hospedeiro intermediário é um caracol, é um molusco do gênero Biophallaria. Não esqueça mais disso. Esta fase do ciclo, agora, essa fase que eu acabei de falar era sexuada. Agora vai se iniciar uma fase assexuada. Dentro do hospedeiro, dentro do caracol, vai acontecer que esse miracídio vai sofrer uma transformação e vai virar uma nova larva, uma nova fase do verme chamada de esporócito. E esse esporócito vai produzir dezenas de uma larva muito importante para nós, no caso da medicina, que é a larva cercária. Então vejam só, o miracídio penetra no caracol, e o caracol, dentro do caracol é produzida uma larva chamada de cercária que vai então penetrar na nossa pele. Nesse momento a gente se infecta com esquistossoma. A infecção do esquistossoma da esquistossomose é através da larva cercária, penetração ativa. Eu também posso beber, e aí ela vai penetrar pelas mucosas, pelo intestino. Essa larva vai sofrer algumas transformações dentro da gente, até chegar no sistema porta-hepático de novo, onde essa larva já vai chegar na fase adulta e começa tudo de novo. Perceba então que é uma doença que acontece no Brasil por falta de infraestrutura e educação sanitária. Poderíamos então começar a nossa profilaxia por aí. Investimentos maciços em educação sanitária, em saneamento básico. Toda casinha tinha que ter o seu banheiro com a sua latrina, né, usando um termo mais nacional, para que as fezes fossem evacuadas ali dentro.
mas isso não acontece no interior. O centro-oeste do Brasil, o norte do Brasil e algumas regiões do sudeste, ainda, o interior, ainda tem a casa e as pessoas vão no mato, né? Vão na beira do rio, do lago, fazer suas necessidades e aí é um Deus nos acuda. É barriga d'água porque o fígado cresce demais, o sistema porta-hepático vaza plasma, esse plasma e linfa, né? E isso aí faz com que aconteça depósito de líquido, né? No abdômen. Mesmo que se punce aquilo, volta a surgir de novo. Então, dependendo do estágio, dependendo do avanço da doença, pode ser letal. Tranquilo? Alguma dúvida? Tudo bem? Te aconselho a fazer exames semestrais, né? Se você mora numa região endêmica, né? Que já ouviu falar da doença. Vou te dar uma dica. Se você vai para um interior qualquer e ouve as pessoas dizer, não toma banho ali, que ali dá coceira. Se dá coceira é porque tem a larva cercada no ambiente e quando ela penetra, ela dá uma coceirinha como se fosse uma picada de mosquito. Fuja dessa água. Outra parasitose é a teníase ou solitária. Quem são os agentes etiológicos? São duas tênias, a Solium e a Saginata. Quem são os vetores? A tênia Solium é transmitida pelos porcos, pelos suínos, e a tênia Saginata pelos bovinos, pelo boi. A grande diferença da tênia Solium para a tênia Saginata está que a tênia Solium ela é um pouco menor, enquanto que a tênia Saginata é muito comprida. E a cabeça, né? A cabeça da tênia Solium apresenta espinhos, né? O rostro ao redor das suas ventosas. Isso é um diferencial bem evidente entre a Solium e a Saginata. Vamos agora ver o ciclo biológico e conforme a gente vai dando o ciclo, nós vamos então conhecendo detalhes da doença. Para eu conseguir teníase, para eu adquirir a teníase, eu tenho que ingerir carne com a larva cisticerco. Carne com a larva cisticerco. Então, olha só. Existe aqui o ciclo da tênia Saginata e aqui o ciclo da tênia Solium. Então, o porco, por exemplo, o porco vai ter a larva na sua carne, eu vou comer a carne do porco, que não é inspecionada, e aí a larva está na sua carne, e quando eu comer essa carne mal passada, a teníase vai se desenvolver, a tênia adulta vai se desenvolver no meu intestino. A mesma coisa acontece se eu comer carne de boi com a larva, né, cisticerco na sua carne. E aí eu vou contrair a doença da tênia Saginata. No meu corpo, eu vou fazer fezes com pedaços do corpo da tênia. Ou seja, quando eu fizer as minhas fezes, nela vão estar proglotes, ou seja, componentes do corpo da tênia. Esses proglotes vão cair no solo, num gramado, enfim, no chão, e aí quando o porco ou o boi comerem o capim ou aquele alimento contaminado com as minhas fezes e proglotes, eles vão adquirir, vão continuar o ciclo, né? Vão adquirir os ovos, e aí com os ovos eles vão desenvolver a cisticercose. Preste atenção, o porco e o boi vão engolir proglotes com ovos, e os ovos vão se desenvolver em cisticercos, e o homem então vai comer esses cisticercos quando come a carne. Tranquilo? Beleza? Porém, se o homem ingerir o ovo, ele vai desenvolver uma outra doença que não é a teníase, chamada de cisticercose. Se eu ingerir a carne com a larva, eu tenho teníase. Se ingerir os ovos da tênia, eu vou ter cisticercose. Preste atenção, tem que ser ovos da tênia Solium. Ovos da tênia Solium apenas que eu vou desenvolver a cisticercose. Como característica da doença, posso te dizer, tem queda de rendimento porque você começa a ficar com anemia devido a tênia sugar os nutrientes, sugar sangue. A gente sente muita fome, uma fome constante e não consegue saciá-la. E que você fica com um volume abdominal grande, com profilaxia, tratamento nos animais, né, zootecnia aplicada e saneamento básico, né, fazer as fezes em latrinas, em banheiros, para que os ovos ou os proglotes estejam disponíveis para o animal. Tranquilo? Vamos ouvir agora o depoimento de um médico sanitarista acerca do assunto. O que eu tenho visto na minha prática, eu acho que é a prática da grande maioria dos médicos, é que a frequência maior é de ascaris, ascaridíase, e de giardia,
Giardias. É o que a gente tem mais visto assim, em exame de parasitológico de fezes e na grande maioria da população. E o que preocupa mais a gente, como impacto, né, em saúde pública, seria a cisticercose, que é uma doença que não causa sintoma e quando aparece para nós, aparece como complicação, como crise convulsiva, dor de cabeça grave, que não melhora. Você vai investigar e aparece a cisticercose, que é a doença que vem da pipoquinha do porco, né, da carne de porco. Eu acho que é bom a gente enfatizar sempre a importância, né, dessa profilaxia, porque a grande maioria das verminoses, elas são combatidas pelos antiparasitários mais comuns. Então a gente aí elimina uma grande parte da gama de verminose que acomete o ser humano. Então é muito importante continuar sempre enfatizando a importância da profilaxia, mesmo em adultos. Primeiramente, a gente deve lavar sempre bem as mãos antes de cada refeição e antes do preparo dos alimentos, qualquer tipo de alimento. Lavar bem frutas e verduras, né, que são as principais meios de transmissão, são as leguminosas, verduras e frutas. Cozer bem a carne, fritar ou assar bem qualquer tipo de carne antes do consumo. E para prevenir as verminoses, a criança deve fazer o antiparasitário a cada 6 meses e o adulto a cada 12 meses, porque eles atingem a grande maioria das verminoses que atinge o ser humano. Então é uma forma bem eficaz da gente evitar de aparecer a verminose. Vamos agora falar dos nemateumintos. É o segundo grupo de vermes. Caracterizam-se pela presença do pseudoceloma. Vou começar por aí, que eu acho muito interessante. É tão importante que esses vermes são chamados também de pseudocelomados. Diferente dos anteriores, eles apresentam o corpo cilíndrico, justamente pelo surgimento do celoma. Brincamos de dizer no meio que os nemateumintos são vermes em forma de tubo, com um tubo dentro de tubo. É tubo dentro de tubo. O pseudoceloma é assim chamado porque de um lado tem a mesoderme, do outro lado tem a endoderme. É um pseudoceloma porque não existe um revestimento único, por exemplo, só de mesoderme ou só de endoderme nessa cavidade celomática. Beleza? O sistema digestivo surge pela primeira vez de modo completo, ou seja, tem boca e ânus. Legal? Esses animais não apresentam outros sistemas. Apresentam então o sistema digestivo, o sistema nervoso, o sistema excretor, só que agora é chamado de tubo em H. Embriologicamente são chamados de triblásticos, porque apresentam os 3 folhetos. Pseudocelomados, surge o celoma pela primeira vez, só que de modo falso. E são bilaterais, como a maioria dos animais que nós já citamos. Normalmente, os nemateumintos são de vida livre e são bastante abundantes no solo, muito importantes para a lavoura. Mas também existem os parasitas, e bastante parasitas inclusive, das quais se destacam aí o amarelão, a lombrigose, né? Entre outros que nós vamos falar. Vamos ver a classificação dos nemateumintos? Existem várias classes, mas se destacam 2. Uma importante para a biologia, que são os rotíferos, que são importantes na composição do zooplâncton de ambientes aquáticos do ciclo, água doce, como lagoas e rios. E os nematóides, onde estão grande parte dos nemateumintos terrestres, muito pequenininhos, menos de 1 centímetro, e os parasitas que nós vamos falar daqui a pouco. Falando então das principais parasitoses. Vamos começar com a ascaridíase. A ascaridíase, o agente etiológico, né, é causada pelo Ascaris lumbricoides. A fêmea é maior que o macho, e o macho apresenta 2 ganchos que são importantes na cópula. Esse verme, ele está localizado no intestino. No intestino também ele coloca os seus ovos. E quando nós fazemos as fezes, as fezes vêm com ovos que, por falta de saneamento básico, vão chegar no alimento, como uma alface, por exemplo, né, do hambúrguer da nossa vida. E aí o que vai acontecer? Esse ovo está fecundado, durante o momento em que ele está no solo, ele vai sofrer a formação de uma larva. Nós dizemos que esse ovo vai ser embrionado, e ele tem uma característica típica. Ele é cheio de protuberâncias, cheio de ondulações. Vem aqui comigo, João. Segue aqui rapidinho.
Estou tentando botar aqui em 3D para você ver, né, que ele é cheio de reentrâncias, tá? Caracterizando o ovo das ascaridíase, tá? Vem aqui comigo de novo, João. Vem cá, João. Rápido, João. Olha só que bonitinho. Bem, uma vez que eu vou ingerir o ovo, ele agora vai cair no meu intestino, vai furar o intestino, ou vai pegar uma corrente circulatória, vai pelo coração, pelos pulmões, vai chegar na minha faringe e eu vou sentir uma coceira e vou engolir de novo essa forma larval do ascaris, e aí sim eu vou ter o ascaris adulto, o verme adulto. Replicando, esse verme entrou na forma de uma larva pelo ovo, saiu do ovo no intestino, a larva furou o intestino ou pegou uma corrente circulatória de vasos, foi pelo coração, foi pelo fígado, coração, pulmão, até chegar na minha faringe. Eu sinto uma coceira, eu vou engolir essa larva, isso faz parte do ciclo dela, para sim depois chegar no intestino e aí ela virar adulta, realizando a cópula, produzindo ovos e tal, e começar tudo de novo. Tudo beleza? É assim que nós temos ascaridíase. Profilaxia, lavar bem os alimentos que nós vamos comer cru com água tratada, tratar a água potável, água de beber, enfim, usar saneamento básico, fazer as fezes em lugares apropriados, para que a gente não consiga adquirir ascaridíase. A próxima parasitose é o amarelão ou a ancilostomose, ou carinhosamente chamada de doença do Jeca Tatu. O agente etiológico é o Ancylostoma duodenale ou um outro verme chamado de Necator americanus. Esses vermes são considerados um dos maiores hematófagos que causam doenças nos humanos. Nós perdemos mililitros de sangue por dia, daí contraímos uma das maiores anemias conhecidas causadas por vermes. Vamos então conhecer o ciclo, considerando que esse verme não tem vetor, tá? Observem o ciclo do amarelão. O ancilóstoma está no intestino delgado. Depois migra para o grosso, onde vai colocar ovos. Esses ovos vêm junto com as fezes. De novo, sem saneamento básico, essas fezes vão ficar no solo. No solo, esse ovo vai produzir uma larva que vai nascer desse ovo. Essa larva agora vai se chamar uma larva rabditoide, é uma larva de alto poder de infecção. E quando a gente está descalço ou sentado no solo contaminado, essa larva então, passando para a fase de filariose, vai penetrar na nossa pele. Então, preste atenção. Eu tenho o ovo, que vai germinar uma larva intermediária chamada rabditoide, de alta capacidade de infecção. Ela vai se estender até a fase de filário ou filarioide, e aí vai penetrar na nossa pele. Penetração ativa. Não confundir com esquistossomose. Lá na esquistossomose eu estava em água e havia penetração de uma cercária. Aqui eu estou em solo e vou ter penetração de uma forma larval pela pele. Tudo bem? E aí o mecanismo é igual ao da ascaridíase. No intestino, vai furar o intestino, vai chegar numa corrente sanguínea, vai pelo fígado, coração, pulmões, eu vou sentir uma coceirinha na minha faringe e eu vou reingerir essa larva e aí no intestino ela vai se desenvolver adulto. Beleza? Este ciclo que é sair do intestino, ir pelo fígado, pelo coração, pelo pulmão até a faringe, tanto na ascaridíase quanto no amarelão, é chamado de ciclo de Loss. Bibi, você sabe por que chama-se doença do Jeca Tatu? Pois é. Na era Vargas, houve uma epidemia de ancilostomose pelo Brasil e o Getúlio Vargas pediu para o seu amigo Monteiro Lobato para criar uma campanha. E o Monteiro Lobato criou então o personagem Jeca Tatu, bem típico, bem colônio, onde andava de pé no chão. Então, dessa forma, eles conseguiram conscientizar a população de adotar a melhor medida profilática, calçar sapatos, chinelos, sei lá o quê, para evitar a penetração da larva. E aí o Jeca Tatu ficou conhecido no Brasil inteiro e hoje, junto com o Zé Gotinha, são os maiores exemplos de uma campanha bem-sucedida. Vamos agora falar sobre a filariose, ou também chamada de elefantíase. Essa doença é causada pelo agente etiológico, pelo verme Wuchereria bancroft, um dos nomes que eu mais adoro na biologia. Existe um vetor que transmite essa doença. No caso, um mosquito do gênero Culex. Esse mosquito, ao estar contaminado na sua probóscide, que é o seu pico, quando ele pica a nossa pele, ele transmite a forma larval da filária, a forma larval da Wuchereria, que é a microfilária. Essa microfilária vai agora migrar pela corrente sanguínea
e depois vai se estabelecer na corrente linfática e lá vai virar adulto. Venha entender um pouco melhor aqui no ciclo biológico. O mosquito, ao picar, ele vai absorver, junto com o sangue, as microfilárias. Essas larvas estão na superfície, na corrente sanguínea da superfície. Por que isso? Isso é importante saber, porque durante a noite elas migram para a corrente circulatória superficial, mas durante o dia não. Elas estão na corrente circulatória mais interna. O mosquito tem hábitos noturnos, então ele vai picar justamente à noite. É importante saber também que se você fizer coleta de sangue para descobrir se você tem filariose, durante o dia o teste vai dar negativo. Então não adianta coletar sangue 8, 9 horas da manhã ou 5 horas da tarde, que vai dar negativo, porque você não vai capturar as microfilárias. E as filárias, os adultos, estão na corrente linfática, você não pega. Beleza? Então vamos lá. Agora, dentro do mosquito, essas microfilárias vão passar por alguns estágios e novamente vão migrar para a probóscide, né, para o pico, né, para os lábios do mosquito. E quando ele agora, contaminado, picar o homem, ele vai contaminar o homem com microfilárias. A microfilária contamina o mosquito e a microfilária contamina o homem. Uma vez dentro da gente, essas microfilárias agora vão para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea vão migrar para a corrente linfática, né, o sistema circulatório linfático, e aí lá essas microfilárias vão virar vermes adultos, vão virar vulquerérias. Essas vulquerérias se multiplicam e vão entupindo os vasos linfáticos. E aí se desenvolve um quadro clínico interessante. Incham-se os membros, como pernas, como braço, como escroto e como mamas. E aí o que vai acontecer? Essa situação, né, de hipertrofia desses órgãos, devido ao excesso desses vermes, determina o quadro clínico de elefantíase. É importante salientar que nem todos que têm filariose têm elefantíase. Cerca de 10% das pessoas que têm filariose vão desenvolver um quadro de elefantíase. É uma situação praticamente irreversível que causa incômodo social por causa dos aspectos estéticos. Quais são as medidas profiláticas para essa doença? Claro, é evidente que é eliminar o mosquito, não deixar o mosquito ter contato conosco. Daí usar mosquiteiros, telas, etc. Usar inseticidas também é interessante. Cuidado só para não ter intoxicação, né? 10 minutos antes, 15 minutos antes de você ir dormir, por exemplo, jogar lá um inseticida. Tá? Então, eliminar o vetor. Fazer exames anuais, né, ou semestrais, sempre à noite. Coletar sangue lá pelas 7, 8, 9 horas, que é o ideal, entre 9 e 4 da manhã, da madrugada, para que possa, no sangue, ter a microfilária para dar positivo o teste. Tranquilo? Era isso que nós tínhamos para falar sobre as principais doenças de nematelmintos e plateumintos e sobre a biologia desses animais. Beleza? Vamos agora ver as dicas de estudo. Como dica, te sugiro que você vá a centros de saúde ou postos de saúde público e busque aqueles panfletinhos, aqueles informativos sobre as principais parasitoses da sua região. É importante que você fique por dentro das principais doenças que estão na sua região para que você possa se prevenir. Profilaxia é o melhor remédio. Até mais e bom estudo. Nesta aula estudamos os plateumintos e os nemateumintos. Os plateumintos são vermes achatados e que se destacam pela presença do sistema excretor do tipo células planas. Os nemateumintos são vermes cilíndricos e que se destacam pela presença única do pseudoceloma. E também estudamos as principais parasitoses. As principais parasitoses dos plateumintos são a esquistossomose, que se adquire pela larva cercária, e a teníase, que se adquire pela ingestão de cisticercos na carne contaminada. As principais parasitoses de nemateumintos são a ascaridíase, pela ingestão de ovos contaminados em alimentos, o amarelão, pela penetração de larvas, e, no caso, a filariose, pela penetração de microfilárias durante a picada do mosquito Culex. Bons estudos!
Sugiro que você possa preparar uma palestra com um sanitarista para enfatizar as doenças mais comuns da região, para que os alunos possam então ganhar know-how, né, conhecimento do que está acontecendo na sua região a nível de endemias, de parasitoses. E sugerir que façam os exercícios, que exercícios melhoram, otimizam o aprendizado.